Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos à redação de O Tempo na capital federal conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você, boa terça. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que nos acompanham. Ótima terça para todos. Pois é, Ricardo, ontem nós tivemos aí novos números, né, da pesquisa IPEC, nos próximos dias também vamos ter Datatempo, Datafolha, enfim, pesquisas eleitorais na corrida de 2022, mostrando uma estabilidade aí com a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, né, não mostrando muita variação. E com isso, coincidência ou não, durante uma live a gente viu uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu te pergunto, Ricardo, qual foi essa mudança de postura e se isso é ou não uma estratégia política? Com certeza é uma estratégia política, Léo. A gente não pode nem atribuir aquele comportamento à pesquisa IPEC especificamente, porque a pesquisa saiu quando ele já estava lá dando aquela entrevista para aquele podcast. Mas nesse momento, independentemente do IPEC, mas de todas as pesquisas que mostram uma estabilidade, algumas mostram uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula, né? Essa do IPEC, pelo contrário, deu uma distância um pouquinho maior do que a pesquisa anterior, mas o que está em jogo é realmente a busca pelo eleitor médio, né? Pelo eleitor que não tem uma posição ideológica definida, que está com um ou está com outro, que eventualmente pode votar no Ciro, na Simone, está indeciso, está nos brancos e nulos, ou seja, é um eleitor mais de centro e que precisa ser convencido. E para convencer esse eleitor de centro, há uma necessidade de que o discurso seja mais moderado. E nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro, que normalmente tem um discurso bem mais radical, buscou um discurso, pelo menos nessa situação específica, e tende a ser um mantra, pelo menos até a eleição, fazer um discurso que agrade um pouco mais esse eleitorado. Então, o que ele fez? Primeiro, em vez dos questionamentos às urnas eletrônicas que ele tem feito e ao sistema eleitoral, disse claramente que se perder a eleição vai passar a faixa e vai aceitar o resultado, né? Até agora ele não tinha falado que ia passar a faixa sem uma condicionante, que era a condicionante de dizer se as eleições forem verídicas, se forem limpas, se forem confiáveis e tal, dessa vez ele não faz esse condicionante. E outra é pedir desculpa pelos comportamentos durante a pandemia, principalmente por conta das falas, ainda que seja um pedido de desculpas meio que argumentando, né? E, nesse caso específico, desse pedido de desculpa da pandemia, numa situação bastante sui generis, né? Que o entrevistador, no caso, um dos entrevistadores, dizia que perdeu um sogro, que isso deixou a família muito triste naquela época, essas falas, ou seja, não daria também para o presidente reiterar aquelas falas diante de alguém que tinha ali, né, um caso na família e tal. Então, assim, também era uma situação sui generis, mas o fato é que tenta se fazer um discurso mais moderado, vamos dizer assim, vai tentar fazer uma viagem ao exterior também para mostrar uma postura mais normal de um chefe de Estado, que é diferente daquele político outsider que o Bolsonaro até então apresenta, né? Na maioria das vezes apresenta, né? Ontem, durante essa transmissão online, ele falava aí para setores evangélicos, né, principalmente para a juventude, vários blogs, sites, né, mais a juventude evangélica. Eu confesso para você que até achei ele um pouco abatido, ele estava ali muito sério, muito concentrado, respondendo a esses questionamentos, mas mostrou-se ali um Bolsonaro muito mais calmo, muito mais sereno em conversar com essa juventude. Agora, ficando aí quase que uma semana no exterior, acompanhando o funeral da Rainha Elizabeth, depois também ele vai para a Assembleia da ONU em Nova York. Será que esses dois eventos podem significar alguma mudança aí na opinião do eleitor brasileiro, Ricardo? Porque a gente tinha como 7 de setembro um grande marco dessa campanha, né? Muita expectativa em torno do 7 de setembro e que foi sim um grande ato político, né? Até pelas milhões de pessoas que se reuniram em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Será que essa viagem internacional muda alguma coisa na opinião do eleitor de Tebet, de Ciro, daquele que ainda está indeciso? É difícil, né, Léo? Mas para quem está em segundo e que precisa tirar vantagem do primeiro colocado, há uma necessidade de buscar fatos novos. Qualquer fato novo deve ser testado, né? O que ele não pode é deixar tudo como está. Você pensar bem, depois do 7 de setembro, qual é o fato novo que vai haver na eleição? Talvez o debate da Globo,
que vai ser bem na véspera, no dia 29, né? E que não muda tanta coisa, a gente já viu que o debate não muda tanta coisa. Então, ele precisa de fatos novos. Então, essa postura, não sei, publicamente, encontra com outros líderes mundiais, mostra que o Brasil não está tão isolado assim como os adversários falam, né? É uma tentativa. Acho que dificilmente isso muda o quadro. Acho que o que tende a mudar é se o presidente conseguir continuar ganhando votos aí por conta da melhora do cenário econômico. Mas essa tentativa, essa demonstração, né, de ida ao exterior para mim, um reflexo muito claro de que na campanha do presidente acha-se que é preciso fazer algo diferente. Ou seja, apesar dos discursos públicos de que está tudo bem, que o presidente está se aproximando e que é tranquilo, que vai conseguir reverter a situação, me parece que internamente esse quadro não é exatamente esse, né? E por isso o presidente precisa de fatos novos. Assim, é aquela história, quem está em segundo já está com eleição muito difícil, ele precisa arriscar, tudo que ele puder arriscar para tentar, ele precisa tentar nessa reta final, né? Agora, você falava sobre a postura dele, né, nesse podcast. Há também a questão do cansaço, obviamente, né? Porque há um cansaço muito grande. A campanha eleitoral é muito cansativa, ele está cada dia num lugar diferente, fazendo uma viagem atrás da outra, né? Não é uma pessoa nova também, né? Assim como o adversário também não é. Então, tudo isso gera inevitavelmente um cansaço, né? Faz motociata, sobe em palanque, tem muito encontro com as pessoas, né? Isso tudo fisicamente muito cansativo, né? É verdade. Ricardo, antes da gente encerrar, só comentando, você disse aí sobre o debate da Globo, né, que geralmente é feito ali na quinta ou na sexta-feira, né, dependendo da escolha da emissora e da agenda dos candidatos. Acho que é na sexta-feira, se eu não me engano. A gente tem um formato também de debate aqui no Brasil que não favorece muito uma mudança e uma posição mais radicalizada do polo, né? Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os debates costumam colocar os dois primeiros colocados, um de frente para o outro, ali em pé, numa postura completamente diferente e podendo se atacar mais e fazer propostas também mais abertamente. O modelo do jornalismo, do debate aqui no Brasil não permite muito isso, né? É o que a gente viu no debate da Band, os candidatos ficam também um pouco ali engessados pelas regras. O modelo, o horário, mas eu acho que o principal não é isso, sabe, Léo? Porque as pessoas assistem, elas acompanham, até uma boa parte dos eleitores, mas o fato é que a gente tem uma polarização tão grande, um fanatismo tão grande, né, da maioria do eleitorado de cada lado, que o cara sai do debate achando que o seu foi melhor mesmo e assim não quer ouvir o outro, né? A gente vê isso no dia a dia, as pessoas não querem ouvir o amigo, o parente, né? Muitas vezes as pessoas não conversam mais nem dentro das próprias famílias porque se tornou difícil conversar sobre política. Então, se a pessoa não ouve nem aquele que ela confia, conviveu a vida inteira, não vai ser um candidato que ela vai ouvir, o candidato que ela não gosta, né? Então, me parece que esse que é o quadro. Como o horário eleitoral também é muito curto, não dá para construir muita coisa, e essa campanha foi muito antecipada, acho que a gente já está numa situação em que não é isso que vai mudar. Esses indecisos, eles, claro, podem se alterar para lá e para cá, mas quando chega mais ou menos perto do debate, já está todo mundo mais ou menos. A pessoa pode dizer que ela está indecisa, mas ela está ali entre um candidato ou outro, e aí sim, nesse caso específico, pode, que ela está em dúvida entre a Simone e o Ciro. No debate, acha que a Simone foi melhor e vai de Simone, por exemplo. Mas isso não mexe com o eleitorado como um todo e não transforma isso em grandes mudanças. Isso que a gente vê. Pode alterar um ponto ali, meio ponto e tal, mas não mais do que isso, né? É isso. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Continua com a imagem seca aí atrás, hein, Ricardo? Nada de chuva aí, pelo visto, né, em Brasília. Aqui em Belo Horizonte ameaçou chover essa semana, mas, na verdade, o tempo continua muito seco, muito firme, sem previsão de chuva no horizonte. Pelo visto, na capital federal, a mesma coisa, né? Exato. A gente está com quase 130, né? Quase 130 dias sem chuva, né? E como há uma onda de calor que vai chegar aí na região central do Brasil, a expectativa é de que a gente continue tanto com o tempo muito seco quanto muito quente, né? A expectativa, ontem foi o dia mais quente do ano aqui, né? 34 graus. Hoje também está bastante quente e há uma expectativa de que semana que vem possa ficar ainda mais quente, com temperaturas chegando a 40 ou mais do que isso. Então, a gente tem que tomar bastante água e respirar fundo, né? Principalmente nesse momento que a gente está trabalhando bastante por conta da eleição. Verdade. Mas não deixa de ser uma vista bonita aí, de qualquer maneira, da redação de O Tempo em Brasília. Um abraço, Ricardo. Até amanhã.